Boa noite. Uma noite de muita paz, muita luz para todos nós e para os amigos que estão acompanhando pelo Facebook. Primeiro avisinho, né? Às vezes a gente está ali, a luz está apagada e vê os celulares, tudo, né? Vamos desligar os celulares, pessoal. E vamos nos ligar com Jesus. É só uns 40 minutinhos, depois a gente vê as mensagens. A gente sabe que é importante, tem pessoas que dependem muito do WhatsApp, né? Faz parte da vida de todos nós. Mas estamos na casa de oração, né? É um momento de, como diria uma amiga minha que trabalhou aqui conosco, um momento só nosso, né? Que Jesus, os irmãos espirituais, proporciona a todos nós esse momento. As cestas básicas, continua a campanha, são 350 cestas todos os meses, para que possamos atender as famílias das assistidas. Precisamos muito da ajuda de todos, não temos nenhuma ajuda governamental. O público, os trabalhadores que ajudam a manter a casa, a manter as cestas, e dar todo o... Quando a gente chega na casa, está tudo limpo, organizado, né? Então, a gente depende muito das doações de todos vocês. E a gente até agradece muito, né? O público. Eu costumo dizer aí para os meninos que o dia que eu partir para o lado de lá, os homens já vão reconhecer. É o homem que pedia bastante lá, né? Então, mas a gente tem que pedir mesmo, né? Para poder ajudar os demais. E dia 25/5 acontece a noite da pizza. Então, se preparem, os convites já estão na livraria. É aqui próximo à rua Padre Estevão Pernet. Vai ser um sábado muito agradável, vamos todos nós participar. Mais uma forma de ajudar a casa com a noite da pizza. Ok? E para aqueles que são amantes da internet, o site do Paz e Amor está lá atualizado, tem tudo. Só acessar lá Paz e Amor, que vocês já acham. Tem o dia das palestras, palestrantes, os trabalhos, a orientação, tem tudo lá no site, ok? Tinha mais um aviso, mas não estou lembrando agora. Ontem e hoje foi bem corrido para anotar alguns avisos. Mas vamos para a programação da noite. Hoje, leitura da mensagem Evangelho Prece Inicial. Estreando conosco aqui a nossa trabalhadora Ana Paula. Vai fazer a leitura e a prece. As vibrações hoje ele veio. Marcos Antônio Ricciardi. Hoje ele está aqui. Semana passada ele estava de férias, estava longe. Brincadeiras à parte, mas o Marcão está sempre me ajudando, um colaborador da equipe aqui. E hoje, nada mais, nada menos do que o José Tadeu está aqui para a palestra da noite. Um tema muito bom. Mundos superiores e inferiores. Com o nosso querido José Tadeu. E pilotando o Facebook hoje, Adilson Zanardi. O professor hoje está lá no cantinho, lá no Facebook. E aquela pergunta que eu sempre faço, alguém está vindo pela primeira vez hoje? Pode erguer a mão, não tem problema. Opa, lá atrás, a família lá. Sejam bem-vindos à nossa casa de paz e amor. Então nós vamos iniciar. Vamos todos nós procurando aquela paz, a tranquilidade, para recebermos tudo de bom, de maravilhoso, através da mensagem que a Ana vai ler, as vibrações e a palestra do Tadeu. Boa noite a todos. Do livro Folha de Outono, Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. Damos o que temos, fazemos o que podemos. Apenas se dá ou faz aquilo que se possui ou pode.
lutamos e discutimos contra as ocorrências, os comportamentos e atos externos em nosso ambiente social ou domiciliar, sem nunca nos voltarmos para dentro de nós mesmos, perguntando-nos onde está a verdadeira raiz do conflito. A espiritualidade superior não nos quer submissos à vontade de outrem, nem inabilitados para tomar decisões, mas quer que nos apropriemos de nossos valores inatos, demonstrando determinação e firmeza diante da vida. Cada pessoa é uma obra-prima de Deus, e quando subestimamos a força divina que há no outro, nossos relacionamentos ficam anêmicos e áridos. Do Evangelho segundo o Espiritismo: há muitas moradas na casa de meu Pai. Admira-se de haver sobre a terra tantas maldades e tantas paixões inferiores, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, concluindo-se que miserável coisa é a espécie humana. Esse julgamento decorre de uma visão estreita que dá uma falsa ideia do conjunto. É desnecessário considerar que toda a humanidade não se encontra na Terra, mas apenas uma pequena fração dela, porque a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão, que povoam os inumeráveis mundos do universo. E neste momento, que possamos expressar a nossa gratidão pela oportunidade de estarmos aqui na Casa de Paz e Amor. Estamos agora unidos em um mesmo pensamento, em sintonia com a espiritualidade amiga, com o amado Mestre Jesus, e que as palavras proferidas pelo nosso palestrante dessa noite, elas possam nos propiciar, nos direcionar a todo aprendizado e toda a reflexão necessária para a nossa caminhada evolutiva. Que assim seja. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo: há muitas moradas na casa do meu Pai. E quando Jesus proferiu essa frase, há muitas moradas na casa do meu Pai, nós podemos perceber que ele estava falando que essas moradas da casa do meu Pai é o universo. E se nós olharmos e observarmos numa noite em que possamos enxergar as estrelas, nós vamos perceber que existe uma infinidade incontável de estrelas, de planetas que cintilam nesse universo. Seria muita pretensão nossa aqui, da humanidade, do planeta Terra, e dizer que nós somos especiais e só nesse planetinha azul, nesse pixel azul, está toda a sabedoria de Deus. Então Deus não construiu o universo só para a gente se beneficiar desse olhar noturno. Na verdade, nós fazemos parte de um todo. O nosso planeta Terra, ele é parte de algo muito grande. Ou seja, o nosso planeta é uma das moradas da casa de Deus. Então, quando a gente procura compreender também, e essas moradas, na verdade, elas são moradas, como foi lido no Evangelho agora, por humanos, mas humanos em diversas graduações de evolução. E não só encarnados como nós, mas também os desencarnados. Porque, de uma certa maneira, quando nós nos desligamos aqui da materialidade, quando nós desencarnamos, a nossa essência, que é espiritual, ela vai para o que chamamos de erraticidade, que é o local onde ficam aqueles
que desencarnaram e que ficam um tempo para aprendizado, para depois voltar à encarnação, e esse ciclo maravilhoso que a doutrina nos traz, esse processo de aperfeiçoamento que nós passamos por ele através das diversas encarnações. Então, essas moradas do meu Pai também são os locais onde nós estaremos após a nossa passagem pela Terra. Então, Emmanuel também, ele nos traz que aprendemos hoje que a vida espalha em todos os domínios universais do sem fim, que os mundos se multiplicam infinitamente no plano cósmico, ou seja, existe uma infinidade enorme de planetas que têm os seus próprios graus. Então, desse modo, nós temos sóis, nós temos planetas, todos vinculados à esfera espiritual, o que significa que há uma ligação intrínseca em todos os planetas do universo, uns ajudando ao outro na medida do possível. Então, os espíritos também nos ensinaram que nesses diferentes mundos existe também uma grande diversidade dos seus habitantes. Então, quando a gente entra agora no nosso tema, a classificação dos mundos em inferiores e superiores, nós temos que entender essa classificação é apenas relativa. Porque quando a gente fala que um mundo é inferior ao outro, ele é relativo àquele lá. Quando nós falamos que o planeta Terra ele está num processo de evolução, tal que nós podemos dizer que existem mundos que estão num processo anterior ao nosso, como nós já fomos. E existem também mundos que estão num processo evolutivo, que já passaram pelo nosso e já estão muito mais evoluídos. Então, se a gente tomar como ponto de partida o planeta Terra, nós podemos ter uma ideia como são os mundos inferiores e superiores relativos ao nosso planeta. Então, se olharmos aqui para nós e percebemos que nós temos ainda povos aqui vivendo de formas primitivas, com variedade de culturas tão diferenciadas, complexidade de sentimentos existentes em nós, no ser humano, nós podemos imaginar como são os habitantes dos mundos primitivos, ou dos mundos mais atrasados que nós. Se nós olharmos a nossa evolução, vindo dos nossos ancestrais lá da Idade da Pedra, até os dias de hoje, se nós analisarmos o que nós somos hoje e o que a humanidade já foi no passado, nós percebemos que ali no passado, a forma humana não tinha uma beleza semelhante à nossa. Não existia uma delicadeza no trato com os outros e nenhum sentimento nobre da preocupação com o outro. Naquela época, 6 ou 7 milhões de anos atrás, a nossa preocupação era simplesmente a sobrevivência a qualquer preço. A lei que imperava ali era a força bruta e quem imperava era a lei do mais forte. Aquele que era mais forte fisicamente era aquele que mandava. Então, esse é o viver entendendo as necessidades dos instintos, pois a razão ainda estava apenas se iniciando. Nós apenas estávamos começando a raciocinar. Então, os nossos ancestrais, eles viviam sem invenções, sem indústrias, e eles buscavam todo o seu alimento ali na própria natureza. E eles tinham uma vaga impressão de um ser supremo, mas para eles cultuavam o sol, a lua, o trovão, porque para eles era algo inexplicado. Então, aquele ser supremo era aquele inexplicado. E eles tinham, a intuição que eles tinham era da própria sobrevivência naquele mundo que era extremamente hostil e difícil. E ali, gradativamente, eles vão facultando o seu desenvolvimento,
mas cada um se diferenciando de acordo com a sua própria evolução. Então Kardec nos diz que esses mundos, que hoje são semelhantes ao que nós fomos lá no passado, não são criaturas degradadas, mas são aquelas crianças em crescimento. São espíritos infantis, chegando agora com o seu princípio espiritual, que venceu aquela fase dos reinos inferiores, então, iniciando a sua vida no espírito imortal que somos na espécie humana. Mas nos mundos superiores, então, que são superiores a nós, comparando-se com a Terra, então a forma humana, ela continua sendo a mesma, mas quanto mais evoluído o mundo em que habitam, mais beleza predomina. E o corpo nos mundos mais evoluídos, ele não tem tanta materialidade que nós temos aqui. Ele é constituído de fluidos mais sutis, desse fluido cósmico daquele mundo em que eles estão habitando. E de acordo, obviamente, com o grau de evolução de cada um. Eles não estão mais presos aos pobres sentimentos do corpo da terra. A percepção do espírito se amplia e eles percebem que esse relacionamento entre os espíritos nos planos diferentes, eles se fazem pela vontade de cada um. Então, o relacionamento entre os espíritos é de acordo com a sua vontade. Então, durante a vida, não estando ainda essa alma encerrada nessa matéria compacta que somos nós, ele irradia e goza lucidez, que deixa um estado quase permanente de emancipação. E essa emancipação permite a livre transmissão do pensamento. Então, aqueles que se amam, mesmo nesses planos diferentes, mas em mundos da mesma categoria, eles podem encontrar sempre aqueles que eles queriam encontrar. Porque não existe a mediunidade já nesses mundos mais evoluídos, ela já é generalizada, ela é muito mais desenvolvida, é uma faculdade conscientemente utilizada. A vida, como a gente entende, Jesus sempre nos falava que a nossa vida é eterna. Então, na verdade, o nosso espírito, ele é eterno. E como a gente entende que a nossa vida é eterna, então o nosso objetivo sempre vai ser um objetivo de felicidade. E nesses mundos, não existe mais, então, a dor da ausência, a dor da separação, não pelo esquecimento dos seres amados, mas pela oportunidade desses seres poderem se encontrar sempre que eles queiram. Não há dúvidas quanto ao futuro, porque eles são regidos pelas leis divinas, eles são entendidos e são aceitos. E a morte não tem mais nenhum desses horrores que tem para nós a respeito da decomposição. A morte é apenas uma mudança de faixa. E justamente pelas ausências, são aceitas como aqui na Terra. Aceitamos, por exemplo, a comparação. É como se o nosso ente querido hoje saísse para viajar para o exterior. Mas depois ele retorna. Nós temos condições de ter essa ligação. E nos planos superiores é a mesma coisa, como se aquele espírito saísse para uma viagem. Porque através do pensamento há a comunicação, há a ligação novamente. Então tem-se sempre a certeza do reencontro, das comunicações entre aqueles que são presentes e os ausentes. Então todos os atos que aqui no nosso planeta exigem esforço,
como andar, como falar, como pensar, tornam-se nesses mundos mais suaves, mais leves. Toda a energia que nós gastamos aqui nas atividades materiais, lá, é empregada justamente para as atividades espirituais. E não existe lá, portanto, o cansaço físico, nem o cansaço mental. O período da infância, nesses planetas superiores, eles são mais curtos e muitas vezes quase inexistentes em cada existência. E cada existência é muito mais longa, porque o nascer e o morrer são atos completamente diferentes daqui da Terra. E nesses mundos felizes, as relações de povo para povo são sempre amigáveis, jamais são perturbados, como aqui, por nós, pelas ambições de dominação, pelas guerras que são justamente a consequência. Lá não existem senhores, não existem escravos, não existem privilégios de nascimento, todos são iguais. Mas, obviamente, existe uma superioridade moral e intelectual, mas que é de acordo com a evolução de cada um e que determina justamente as diferentes condições que conferem a supremacia de uns sobre os outros. A autoridade sempre é respeitada porque decorre unicamente do mérito de cada um e exerce sempre com a justiça. Então, como percebemos, os espíritos não evoluem para uma homogeneização, sempre haverá interesses diferentes, formando grupos diferentes. Mas quanto mais se elevam os espíritos, mais aprendem a conviver harmoniosamente com as diferenças entre uns e outros. E nós aqui vivemos ainda num mundo bastante inferior, mas nós trazemos dentro de nós o ideal de um mundo feliz, porque nós somos filhos do amor, criados por Deus. Então nós temos no nosso íntimo, no íntimo de nós mesmos, a certeza da progressão, a certeza da continuação para o nosso futuro. Nós somos todos impulsionados para o progresso. Apenas nos desorientamos pela nossa ignorância das leis divinas. E como crianças, nós somos sempre imediatistas, porque eu quero o melhor para mim agora. Eu quero a solução dos meus problemas agora, sem o meu esforço individual. Então, Kardec nos mostra que os mundos felizes são aqueles mundos que nós sonhamos para nós, que é aquele mundo perfeito. E nós haveremos de conquistar esse mundo. E a doutrina espírita nos diz que esses sonhos são realizáveis, mas pelo desenvolvimento de cada um dos habitantes deste planeta. E isso é possível. E se existem mundos felizes, olha só, se o progresso é uma lei que obrigatoriamente nós seguimos, se o nosso objetivo é chegar à perfeição, como Jesus nos pediu, aquela perfeição relativa baseada em todas as perfeições de Deus. Então, se existem mundos felizes, é porque aquela outra humanidade já passou por uma fase Fonte de luz, paz e amor em Jesus.